Não precisamos de viver em concorrência. É importante permitir que Deus faça aquilo que tem que fazer na nossa vida sem que tenhamos que nos comparar com as outras pessoas. E Deus sabe que nós estamos a tentar fazer o nosso melhor. Aquilo que nós fizermos com a nossa raiva será útil ou será prejudicial? Será justo ou será pecaminoso? Porque quando nós levarmos a nossa ira ou a nossa raiva a Deus, acreditem, Deus vai fazer algo de bom com ela. Ele vai conduzir, vai dirigir as circunstâncias que estamos a viver. E, sobretudo, irá curar-nos. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao 5. Gênesis, capítulo 4, versos 1 ao 5. E diz o texto: Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Continuamos no versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Existe aqui alguém esta manhã que nunca se descontrolou emocionalmente? Alguém tem coragem de levantar a mão? Alguém que nunca se tenha descontrolado emocionalmente? Graças a Deus, meu querido. Mas quantas vezes? Existe aqui alguém que nasceu com raiva? Às vezes, alguns podemos parecer. Mas é interessante que alguns traços da nossa personalidade, sejam eles virtudes ou situações que nós não nos orgulhamos, nós podemos assimilar vindo dos nossos pais ou dos nossos educadores, inclusive a falta de controlo emocional. Mas se estamos sempre a culpar as outras pessoas pelo motivo da nossa raiva, esta pode ser uma maneira subtil de não assumirmos o nosso comportamento. Jesus, hoje como naqueles dias, anseia curar corações magoados, partidos. Às vezes nós sentimos ira pela forma como fomos tratados. Outras vezes o abuso, seja ele de qualquer tipo for, pode originar uma profunda e reprimida ira nos nossos corações. Nós podemos sentir ira pelo amor que não recebemos. Nós podemos sentir ira por aquilo que as pessoas disseram ou por aquilo que as pessoas não disseram. Não passem outro dia da vossa vida desistindo da alegria, porque outras pessoas não estão a fazer aquilo que deveriam estar a fazer por ti. Não passes outro dia da tua vida desistindo da alegria, porque existem outras pessoas que não estão a fazer aquilo que deveriam estar a fazer por ti. Nós podemos ter tido uma história difícil na nossa infância, ou até na juventude, mas em Jesus podemos hoje ter uma vida ótima no presente. O diabo quer ferir-nos e quer que nós passemos toda a nossa vida a ferir os outros. E isto é a projeção da nossa ira. E é neste quadro que nós encontramos a sociedade de hoje. Nós temos que ser uma igreja determinada, luminosa, para enfrentar esta ordem de acontecimentos, sobretudo uma sociedade violenta. A raiz da raiva, mesmo que reprimida, pode ser, por exemplo, necessidades não atendidas. Todos nós temos necessidades legítimas e podemos esperar que estas sejam atendidas. São legítimas. Que necessidades podem ser essas? O descanso. Há pessoas que, se não dormem,
É um problema, nós não podemos lidar com elas. É uma necessidade. A apreciação, os afetos, mesmo até necessidades íntimas. Conheci uma irmã que um dia foi falar com o seu pastor e que lhe disse: pastor, o meu marido é um homem crente, devoto, mas às vezes ele quer brincar comigo. E eu digo-lhe: mas marido, tu és um homem de Deus, tu não podes querer brincar comigo. E o pastor disse-lhe: olha, minha querida, o seu marido, antes de ser um homem de Deus, é um homem. E a irmã, antes de ser uma mulher de Deus, é uma mulher. Há necessidades, como por exemplo a liberdade de sermos nós mesmos, mesmo com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Às vezes nós esquecemos de Mateus 22:39, que diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. E este detalhe diz que, em primeiro lugar, nós devemos amar-nos a nós próprios. Como? A ti mesmo. E se nós nos amarmos a nós próprios, nós vamos conseguir amar os outros. E muitos não conseguem ter as suas necessidades humanas preenchidas e por isso podem andar tensos, podem andar irados. Por vezes nós também não nos sentimos estimados, valorizados pelos nossos. Contudo, nós podemos sempre olhar para Deus. Ele é a fonte da verdadeira valorização. Deus quer que tenhamos segurança emocional, mesmo que alguns dos nossos irmãos pareçam mais queridos do que nós. Eu recordo-me de Saul, um dia quando David vinha do campo de batalha e a população começou a louvar o feito de David contra os filisteus. David ficou furioso. Saul ficou furioso. Não tinha segurança emocional. Mas por outro lado, Jónatas, o herdeiro, ou o principal herdeiro ao trono de Israel, filho de Saul, estava contente, tranquilo, com estabilidade emocional, alegrando-se com os feitos do rei David. Não precisamos de viver em concorrência. É importante permitir que Deus faça aquilo que tem que fazer na nossa vida, sem que tenhamos que nos comparar com as outras pessoas. E Deus sabe que nós estamos a tentar fazer o nosso melhor. Por isso é que nós estamos aqui sentados esta manhã. Deus sabe que nós estamos a tentar fazer o nosso melhor. Podemos ainda não ter chegado, mas estamos no caminho. Estamos a fazer o caminho. E Ele vai nos conceder a graça para superar estes desafios enquanto estivermos a ir na sua direção. Ora, o orgulho é provavelmente o mais subtil de todos os pecados. Nós até conhecemos aquela lista de pecados elencada em Provérbios, no capítulo 6, e em Gálatas 5, chamados frutos da carne, que foram depois consolidados pelo Papa Gregório I, no século VI, conhecidos como os pecados capitais, que ele depois associou virtudes, abrindo espaço para a realização de outros pecados. Mas a raiva ou a ira é o mais óbvio de todos. Porquê? Porque é visível. Os outros pecados manifestam-se num limiar mais interno, como a luxúria, a inveja, a ganância. Não é possível ver à primeira. Nós podemos abrigá-los nos nossos corações sem que as outras pessoas saibam. Quando estamos com raiva ou irados, isso torna-se evidente. Voz elevada, palavras duras, nós sabemos. O rosto caído, aliás, o versículo 5 do capítulo 4 mostra que Caim tem o rosto caído. A adrenalina dispara no nosso organismo. Os outros pecados, o orgulho, a preguiça e a gula, causam-nos primeiro danos a nós próprios e só depois é que afetam os outros. Mas a ira fere primeiramente os outros antes de nos magoar a nós próprios. Por isso é que a ira ou a raiva é provavelmente o mais visível de todos os pecados. Todos nós que estamos aqui, com certeza conseguimos olhar para trás durante esta semana e se calhar conseguimos elencar
um, dois ou três episódios que vivemos em que a nossa raiva se manifestou e foi prejudicial. Eu podia já elencar na minha vida 2 ou 3 momentos. Isto acontece, seja no trabalho, em casa, na escola, no trânsito, quando vamos a conduzir. A raiva de todos os vícios é também a única que pode ser uma virtude. É incrível. Existem momentos em que a raiva é a resposta apropriada a alguém que nos magoou ou uma situação de injustiça. Na verdade, a ira até poderá ser legitimamente atribuída a Deus. A Bíblia diz que ele pode ser lento em irar-se, mas chega lá. Deus pode ser lento em irar-se, mas chega lá. Enquanto os outros vícios devem ser superados, a ira deve ser gerida, administrada. Nós podemos até dizer como o conceito de autarquia. O apóstolo Paulo, quando fala em domínio próprio, esta palavra vai também dar origem à autarquia, que significa governo de si mesmo, governo de si próprio. Muitas vezes a diferença entre reação e ação tem a ver com a autarquia, o governo de si mesmo. Nós não falamos sobre administrar a luxúria, administrar a ganância, administrar a gula. Na realidade, nós queremos ver-nos livres destes vícios, queremos vencê-los, queremos expurgá-los da nossa vida. Mas eu quero verificar rapidamente convosco um caso, o caso do jovem irritado. E lemos há pouquinho no texto introdutório. Estava em Gênesis, no capítulo 4, no versículos 1 a 5. O versículo 5 diz que o rosto de Caim estava abatido. Abatido. Vejam bem que isto é uma expressão emocional. E nós somos seres emocionais, criados à imagem de Deus. E as emoções devem ser expressas. Nós devemos expressar as nossas emoções. Quando nós estamos felizes, sorrimos, abraçamos. Quando estamos tristes, choramos. E não há nenhum problema em chorar. Na realidade, as lágrimas limpam a alma. E se há algum querido esta manhã que nos está a ver até a partir de casa, não há problema em chorar. Chorar também faz bem, alivia. Quando estamos chateados, nós fazemos cara feia. Nós franzimos a testa. Nós erguemos os nossos punhos. As emoções não foram feitas para serem escondidas. As emoções não foram feitas para estarem enterradas. Na realidade, elas manifestam-se a um nível primário. Praticamente nem dá para processar. Elas também podem ajudar-nos a expressar de uma forma saudável a imagem de Deus. Eu gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26 e 27. Efésios 4, versículos 26 e 27. Eu vou ler numa versão contemporânea. A versão tradicional diz: irai-vos, mas não pequeis. A minha diz assim: na tua ira não peques. É a mesma coisa. Não deixes o sol se colocar enquanto estiveres irado, e não dês lugar ao diabo. Paulo reconhece aqui claramente que às vezes nós vamos sentir raiva. Às vezes nós vamos sentir raiva. E este sentimento em si mesmo pode não ser pecaminoso. É uma emoção natural do ser humano criado à imagem de Deus. E eu até acho interessante que a primeira manifestação de raiva na história da humanidade tenha acontecido no seio da família, entre dois irmãos. Porque é que normalmente nós ficamos mais furiosos com as pessoas que somos mais próximos? A família e os amigos. Já uma vez perguntaram porquê é que nós ficamos mais furiosos com as pessoas que nos são mais próximas? Há 2 ou 3 razões. A primeira, talvez seja porque passamos mais tempo com essas pessoas. Dormimos com elas, convivemos com elas, comemos juntos. A segunda razão,
Talvez seja porque nos importamos muito. Nós investimos imenso nesses relacionamentos e temos expectativas acerca dos mesmos. Por isso é que a família pode trazer à tona o que existe de melhor e pior em cada um de nós. Quando eu era pastor de jovens, na altura, departamental da juventude, da União, eu fiz muitos acampamentos. Acampamentos que duravam dias, meses, muitas vezes passava o verão inteiro na Costa de Lagos e a Nuxa praticamente até nem me via. A verdade é que alguns desses jovens que ali estavam faziam imensas malandrices. Eram turbulentos. Mas quero-vos dizer que raramente, eu até nem me lembro, eu ter perdido o controle ao lidar com estes meninos, com estes jovens. Contudo, eu quero confessar que em casa eu nem sempre consegui exercer a mesma paciência. Por vezes nós ficamos chocados connosco próprios, consternados, porque às vezes há palavras ofensivas, sentimentos desagradáveis que emergem lá de um lugar profundo, de uma cave que nós temos no nosso coração e que nós nem sequer sabíamos que existiam. E quando essa raiva perde o controle, nós deixamos de ter razão. Sabem que há vários polícias que têm afirmado que algumas das missões mais difíceis que têm que resolver, quando recebem as chamadas para socorrer, são as disputas domésticas. As lutas em casa podem ser hostis e até levar a crimes violentíssimos. A raiva também pode indicar que algo está errado. Nós ficamos com raiva quando as coisas não estão a funcionar como nós achamos que deveriam funcionar. Por exemplo, quando o nosso voo se atrasa, quando algum condutor no trânsito interrompe a nossa marcha, quando os filhos desobedecem, ou quando um colega de trabalho não faz a sua parte, ou quando alguém magoa uma pessoa inocente, ou quando há um exército invasor que bombardeia pessoas que aparentemente não estão envolvidas em situações de belicidade. A raiva também está relacionada com o nosso senso de justiça, do nosso senso do que é certo e do nosso senso do que é errado. É claro que por vezes este senso de justiça pode ser distorcido por aquilo que é o nosso egocentrismo, por aquilo que na nossa ordenação moral do mundo nos parece certo ou errado. Às vezes, quando estamos irados, também pode significar que algo está errado conosco. Caim, o jovem irritado, ficou irado porque a oferta do seu irmão foi aceite e a dele não foi aceite. Na verdade, isto não lhe parecia certo. Deus tinha pedido a oferta de um cordeiro. Adão e Eva foram provados no teste da árvore. E estes dois queridos estavam a ser testados em relação aos méritos expiatórios de Jesus Cristo. E Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, abre um pouquinho mais o véu e afirma claramente que os dois irmãos deveriam mostrar fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Era um teste para eles. Além disso, a oferta das primícias da terra normalmente era ofertada em momentos de ação de graças. Não era naquele momento. Mas o nosso amigo Caim quis mostrar que tinha posse sobre a terra. Na verdade, o seu nome significa posse. Por isso ofereceu os produtos da terra. Abel significa sopro. Ele sabia que a existência dele era um sopro e que existia pela graça de Deus. A raiva, a ira, é como se fosse uma luz de advertência no painel de um carro, que nos admoesta que algo está mal, que algo está variado, que algo não está a funcionar bem. E às vezes nós nem sabemos exatamente o que é que se está a passar de mal na nossa vida. Não temos esse diagnóstico no imediato. Mas é melhor descobrir. Às vezes pode ser um problema no relacionamento. Pode ser um problema com Deus. Pode ser um problema com o mundo. Enfim, nem sempre sabemos exatamente o que está a passar. Mas o facto de estarmos irritados já diz que algo não está bem e que nós não podemos ignorar este sintoma. Agora, aquilo que nós iremos fazer com a raiva
determinará se ela é pecaminosa ou não é pecaminosa. Em 1979, um jovem chamado Marcos ia com os seus amigos dar uma volta no sábado à noite. Infelizmente houve um deles que se enfrascou e não foi muito, foi um bocadinho. Às vezes há uns queridos que dizem que se bebermos um pouquinho não faz mal. A verdade é que ele não bebeu assim tanto quanto isso. Tiveram um acidente fatídico e o Marcos acabou por morrer, juntamente com os seus amiguinhos que iam no carro. Semelhantemente, como aconteceu com a Sara Carreira, filha do nosso cantor, uma celebridade na sociedade, o Tony, aquele acidente foi originado também por alguém que estava alcoolizado. A mãe do Marcos canalizou toda a sua dor, toda a sua raiva em ação. Ela formou uma associação de pais, uma ONG. Ela iniciou uma campanha para consciencializar e prevenir sobre a condução sem álcool. E o grupo ficou conhecido como os MADS, ou seja, Mothers Against Drunk Driving, Mães contra a Condução Alcoolizada. E ao longo dos anos, este grupo, esta ONG, exerceu um magistério de influência junto do governo norte-americano e, posteriormente, passou para o Canadá e para outros países, mudando a cultura e as leis sobre a condução alcoolizada, ajudando a salvar centenas de milhares de vidas e, inclusive, alterando a moldura penal. Mas existe na Bíblia algo chamado ira justa. Quando Jesus um dia chegou ao templo e encontrou os cambistas a explorar os pobres, a Bíblia diz claramente, sem rodeios, Jesus ficou irado. Ficou irado. Conseguimos imaginar Jesus irado? É difícil, não é? Mas Jesus ficou irado. Não estava certo. Não era para isso que servia o templo. Jesus agiu motivado por essa ira, porque tinha que expulsar os cambistas. E quando o pátio do templo ficou vazio, diz o Evangelho de São Mateus, no versículo 21, capítulo 21, versículo 14, que os cegos, os coxos e os pobres entraram no pátio para receber assistência. Estavam impedidos de chegar à presença de Deus, os verdadeiros adoradores. E quando nós agimos com o propósito de promover esta virtude ou estas virtudes da parte de Deus, isto pode ser legítimo. Mas, infelizmente, a maior parte das vezes, a nossa raiva é pecaminosa e é uma demonstração de paixão mal direcionada, que nós poderíamos dizer zelo sem inteligência. O versículo 8 de Gênesis, no capítulo 4, diz-nos o seguinte, Gênesis 4:8, para continuarmos a leitura introdutória desta manhã. Disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim levantou-se contra o seu irmão Abel e o matou. A raiva de Caim poderia tê-lo feito refletir, procurando ver o que é que estava errado. Mas em vez de tentar procurar analisar-se a si mesmo, tentar perceber o que estava a passar, ele tenta resolver o problema, matando o seu irmão. O elo mais fraco que estava ao seu lado. O mesmo livro, Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que Caim tinha uma raiva escondida no seu coração, porque ele não aceitava a maldição que Deus tinha estabelecido do pecado que afetava os seus pais e a ele mesmo. Ele estava revoltado já contra Deus há imenso tempo. E o irmão tinha feito algo de errado? Não. Ele simplesmente trouxe uma oferta a Deus. Ele não estava a impedi-lo em nada. O problema de Caim não era com o seu irmão. O problema de Caim era com Deus. Mas Caim disparou para o lado, como nós muitas vezes fazemos. E tudo o que fez, na realidade, não foi resolver o problema. Foi aumentar a dor e o sofrimento na família. Pais que vivenciaram pela primeira vez o luto e a morte. Ele próprio sentiu-se culpado e viveu sozinho durante muito tempo da sua vida.
A raiva de Caim foi mal direcionada. O apóstolo São Tiago diz no capítulo 1, no versículo 19 e 20, se quiserem também acompanhar. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Diz São Tiago: meus queridos irmãos e irmãs, tomem nota disto. Todos devem ser rápidos em ouvir, tardios em falar e tardios em irar-se, porque a ira humana não produz a justiça que Deus deseja. É difícil colocar este texto em prática. É difícil. A raiva também tem a ver com o controlar das situações. Se eu gritar, se eu falar com aspereza, se eu bater a porta com força, se eu fizer birras, pode também ser uma forma de tentar manipular as pessoas para fazerem aquilo que eu quero que se faça. Por isso a raiva pode nos dar uma falsa ilusão de controle. E a ironia é quando estamos irados, acabamos por perder o controle em vez de o ganhar. O objetivo era tentar obter o controle sobre a situação, mas vamos perdendo. E tornamos as coisas piores em vez de ser melhores. Uma outra definição sobre raiva ou ira. Esta é uma demonstração de paixão mal direcionada. É uma demonstração de paixão mal direcionada. Podemos também abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 a 22. Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 22. E vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão raca estará sujeito ao sinédrio. Mas quem disser tolo estará sujeito ao fogo do inferno. A maioria de nós que está aqui esta manhã, provavelmente e pela graça de Deus, não cometerá assassinato quando as coisas não correrem do nosso jeito. Esperemos bem que não é? Mas há outras maneiras de ferir as pessoas, seja física, emocionalmente, espiritualmente. E normalmente nos relacionamentos nós agimos ou como um rinoceronte ou como um porco-espinho, que eu vos falava esta manhã aos meninos. Algumas pessoas são como o rinoceronte, têm uma personalidade forte, são agressivas. Há outros que são como os porcos-espinhos. Quando são atacadas, recuam, mas vais ver, tu vais provar os meus espinhos. Embora o comportamento do porco-espinho seja socialmente mais aceitável, é também uma demonstração de raiva mal direcionada. Nós podemos não ser rinocerontes, mas temos formas mais subtis de expressar a nossa ira. A pessoa que não controla a sua ira pode também transformar-se num abusador e até num manipulador, mesmo que não exista violência física. Caim ficou irado com Deus, mas descontou em Abel. Já aconteceu convosco? Comigo já aconteceu. Eu estar irado com alguma circunstância e disparar para terceiros, sem terem a culpa. Quando nós ficamos irritados no trânsito com pessoas que nem sequer conhecemos, quando perdemos o controle junto da nossa família porque tivemos um mau dia de trabalho, ou quando nos punimos por causa de algo que outra pessoa nos fez, isto também é raiva mal direcionada. A psicologia também afirma que a depressão pode ser raiva direcionada para dentro. A depressão, uma das descrições, o sintoma da depressão, pode ser raiva ou ira direcionada para nós próprios. Isto não nos serve. Ora, se a ira é um pecado, qual é que seria a virtude que lhe equipara? Ora, se esta tem a ver com consertar injustiças, o atributo será
a justiça. Não é isso que Deus nos pede? Porque se nós formos ao versículo 6 do capítulo 4 de Gênesis, Deus diz a Caim: se tu fizeres o que é certo, tu vais ser aceito. Ora, isto tem a ver com justiça. Então o que é justiça? É exatamente o que a palavra diz. É sobre fazer o que está certo. Estar certo. Trata-se também de preservar relacionamentos uns com os outros. Recordo-me quando, na idade da adolescência, sem ter a carta de condução, um dia agarrei no carro do meu pai. E o meu pai já me tinha dito: meu filho, sem a carta de condução, tu não podes conduzir o carro. Mas eu um dia fiz vista grossa daquilo que o meu pai disse. Ainda por cima convidei o meu irmão. Entramos os dois no carro, devia ter uns 15 anos. E a nossa experiência terminou contra um muro. Obviamente, naquele momento eu não sabia o que é que tinha para dizer ao meu pai. Ele veio ter comigo calmamente e disse: olha, Dário, eu não tinha dito que não era para conduzires o carro. Então e agora? O carro está machucado. A justiça tinha que se cumprir. E ele disse-me assim: agora os teus longos verões vão terminar. Tu vais ter que te dedicar pelo menos um mês para pagar o arranjo do carro. Eu tinha 16 anos. E assim foi. Eu fui trabalhar. Durante aquele tempo, aos fins de semana, o meu pai continuou a lidar comigo com amor, com amizade. Fazíamos coisas ao fim de semana. Mas quando chegou o final daquele mês, eu fui ter com ele e ele disse-me assim: não precisas devolver o dinheiro. Eu queria que tu entendesses que este carro custou dinheiro, assim como o seu arranjo. Eu queria que tu vivesses isso na primeira pessoa. Então guarda para ti o teu primeiro dinheiro. Ou seja, a justiça teve que ser realizada porque ele teve que pagar o arranjo, mas ele teve também a oportunidade de restaurar o relacionamento. Isto também é justiça. É ficar com raiva da maneira certa, com a pessoa certa, na hora certa e pelo motivo certo. Então como é que será possível passar da raiva para a justiça ou para a retidão? O antídoto continua a ser a oração. Mas eu não estou a falar de uma oração como costumamos fazer muitas vezes: Senhor, ajuda-me a não ficar com raiva. Não. Com certeza que é uma oração apropriada, mas eu estou a falar de uma oração anterior a essa, bem diferente. É dizer: Senhor, eu estou irritadíssimo. Estou irritadíssimo com ele, com ela, com aquela situação, com o mundo. E eu neste momento eu não consigo controlar. Eu não sei o que fazer a este respeito. O que eu estou a dizer é que esta oração deve ser extremamente honesta, dizendo exatamente como nos sentimos, como estamos zangados, magoados, injustiçados ou até desamparados. Eu estou a falar de uma oração que é honesta. Vocês sabem que vários heróis da fé oraram desta maneira? Moisés, Elias, David, Jeremias. Eles expressaram a sua frustração a Deus pelas tropelias que fazia ao povo de Israel, ou até pelas suas próprias tropelias. Nós nos Salmos até encontramos alguns que são imprecatórios e que alguns deles não são fáceis até de ler, até são desconfortáveis quando lemos em voz alta. Eu vou só trazer muito rapidamente algumas linhas do Salmo 10, em que Davi diz: por que razão, Senhor, tu estás longe? Davi está a dizer a Deus: Senhor, eu estou-te a sentir muito longe. Porquê é que tu estás longe? Deus não está, mas Davi está a senti-lo longe. Ele até continua: Senhor, no versículo 1, porquê é que tu te escondes de mim em tempos de dificuldade? Isto não é fácil de ler, são de cristãos. E mais adiante, ele até diz no versículo 15: Senhor, quebra o braço do ímpio. Vocês já alguma vez oraram? Claro que isto é uma expressão idiomática, mas pedir para partir os braços e as pernas do vosso ofensor? Eu acho que nunca orei desta maneira. Já posso ter dito outras coisas, mas Davi diz: Senhor, quebra o braço do ofensor. Ele tem que prestar contas. São coisas difíceis. Deus permite que oremos honestamente por motivos que nos incomodam, de forma aberta. Agora, não significa que Ele vai fazer tudo aquilo que nós pedimos em oração. Isto é completamente diferente.
Na verdade, Ele convida-nos a descansar nele, na sua providência, na sua justiça. Ele vai retirar-nos do estado raivoso, da adrenalina em que estamos. Ensina-nos a maneira correta de expressar a nossa raiva. Por isso, a coisa certa a fazer com a nossa raiva pode ser estruturada em 3 passos. E estamos já a concluir. Primeiro, é nomear, expressar diante de Deus o que está errado. E até se for preciso junto de um amigo nosso, consagrado a Deus, espiritual, que nos possa ajudar a confidenciar. Segundo, canalizar a raiva para uma resposta positiva e produtiva àquilo que está errado. Terceiro, libertar. Libertar quem nos ofendeu. E este último passo pode ser o mais difícil, mas às vezes é a única coisa que nós podemos fazer. Por isso o apóstolo São Paulo escreveu no último texto que vamos ler esta manhã, Efésios 4, 31 a 32. Efésios 4, 31 a 32. Eu vou ler também numa versão dinâmica. Ele diz: livrem-se de toda a amargura, ira e raiva, lutas e calúnias, junto com toda a forma de malícia. Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Meus queridos, estas são as únicas opções que nós temos para administrar e gerir a ira e a raiva. Não há outras. Lembrando, falar sobre o problema para que seja trazido à luz. Canalizá-la para que seja realizado algo útil. Terceiro, perdoando a quem nos tem enlouquecido. E só Deus nos pode dar essa graça para praticar. Esta é a oração que nos vai levar para a virtude da justiça. Ele é o nosso modelo, Jesus Cristo. E até na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E que estava a ser extremamente injustiçado. Naquela cruz a ira de Deus também estava exposta. A ira de Deus contra o pecado. Mas ao mesmo tempo, redimindo os pecadores. Consertando relacionamentos. Quero concluir esta manhã. Eu não sei o que ou quem te tem deixado furioso ultimamente. Não sei se cada um que está aqui esta manhã se identifica com o rinoceronte ou com o porco-espinho. Tudo o que sei é que se nós formos humanos, nós vamos sentir raiva. Até o nosso último suspiro. Nós vamos sentir raiva. E aquilo que nós fizermos com a nossa raiva será útil ou será prejudicial? Será justo ou será pecaminoso? O jovem irritado, Caim, pode ter perdido a eternidade. Tudo indica que sim. Porque não controlou a sua ira. Por não ter autarquia, autogoverno. Por isso esta manhã é importante levarmos em honestidade os assuntos em oração a Deus. De forma honesta. Porque quando nós levarmos a nossa ira ou a nossa raiva a Deus, acreditem, Deus vai fazer algo de bom com ela. Ele vai conduzir, vai dirigir as circunstâncias que estamos a viver. E, sobretudo, irá curar-nos. Que o Senhor nos abençoe com a certeza e a alegria da sua salvação, apesar das circunstâncias que possamos estar a viver. Amém.